Vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta, onde no vídeo de hoje eu irei conversar com vocês sobre os cuidados com relação às crianças, aos bebês, no que diz respeito à exposição ao sol. Sabemos que o banho de sol para bebês, foi uma recomendação que foi feita pelos médicos em geral durante décadas, durante anos. E aí a maioria das pessoas, elas têm a consciência, elas sabem que o sol é um importante agente na produção de vitamina D, né? Porém, as pessoas elas ignoram os riscos da exposição solar relacionados principalmente ao câncer de pele, certo? Então, sendo o Brasil um país tropical e com alto índices de radiação solar, esses riscos são enormes e as consequências são graves. Então, por conta desse benefício na produção da vitamina D, sempre se ouviu falar, sempre foi recomendável que é bom tomar banho de sol, mas isso mudou a partir de 2013. E essa mudança, ela se deu a partir do momento que a Sociedade Brasileira de Dermatologia publicou o Consenso Brasileiro de Fotoproteção. Ou seja, o consenso hoje diz que ninguém deve tomar banho de sol sem pelo menos uma proteção, seja lá em que horário for. Ou seja, se vai se expor ao sol, a pessoa ela deve se proteger, seja com cremes, seja com loções protetoras, seja através de roupas, através de chapéus, né? Seu bebê ele não precisa ficar trancado dentro de casa, você não precisa se limitar a sair com seu bebê. Ele pode fazer passeios diários, mas alguns critérios precisam ser observados. E esses critérios, eles não são critérios aleatórios, São critérios que são expostos pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, o bebê de até 6 meses de idade, ele não pode utilizar filtro solar. Ele não pode utilizar cremes, ele não pode utilizar loções, mesmo que na embalagem esteja escrito que é Kids ou Baby, Bebês e crianças não devem ser expostos ao sol entre 10 horas e 15 horas, tá? Bebês com menos de 6 meses, eles, ao saírem para o passeio diário, deve ficar protegidos à sombra, não pode levar sol de forma alguma, nem tampouco pode usar filtro solar, porque como a pele do bebê está muito sensível, isso pode acarretar danos à pele do bebê, de repente uma alergia, por exemplo. Os bebês com mais de 6 meses, eles podem sim utilizar filtro solar, cremes ou loções, preferencialmente aqueles que são kids ou baby, Então, o filtro solar ele deve ser, no mínimo, fator 30, isso é determinado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, certo? O filtro solar ele deve ser aplicado entre 15 e 30 minutos antes da criança ser exposta ao sol. O filtro solar ele deve ser aplicado 2 vezes, uma seguida da outra, certo? Ou seja, você espalha o filtro no corpo e logo em seguida faz uma nova aplicação. E sempre que se passar 2 horas após a última aplicação, você deve aplicar novamente o filtro solar. Caso a criança esteja na praia ou na piscina, e caso ela venha a entrar na água, o filtro solar ele deve ser reaplicado imediatamente, mesmo que ainda não tenha se passado as 2 horas. Saiu da água, aplica novamente o filtro solar. E deve-se estimular o uso de chapéus, de bonés, de roupas, sempre que a criança for exposta ao sol. Isso é primordial, a estimulação desses acessórios.
Mesmo em dias nublados, tá? Ou chuvosos, deve-se proteger a pele do bebê, da criança. Por quê? Porque os raios ultravioleta, né, são capazes de ultrapassar as nuvens. Então, mesmo que esteja nublado, é importante essa proteção, porque pode haver ali a ultrapassagem do raio ultravioleta, certo? Por entre as nuvens e podem atingir a pele do bebê, a pele da criança. Então, os estudos citados no consenso demonstram que uma pessoa que se expõe ao sol apenas 2 vezes por semana, por apenas 10 minutos, e ainda por cima somente as mãos ou até mesmo a pele do rosto, tendo as mãos ou a pele do rosto sendo atingida pelo sol, isso aí já é o suficiente para que o indivíduo ele tenha a quantidade necessária de vitamina D garantida. Tá? Então, não é nem preciso se preocupar, tá saindo todos os dias, enfim, para os banhos de sol diários, para a obtenção da vitamina D. Isso nem precisa, tá? Enfim, as mãozinhas, o rostinho, levou sol por pelo menos 10 minutos, isso aí já é o suficiente para se obter a quantidade necessária de vitamina D. Então, é perceptível que com quase nada de exposição ao sol se obtém o necessário. Isso são dito pelos médicos, tá? Pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, lembrando que essa exposição ao sol, ela deve ser sempre realizada com filtro solar aplicado sobre a pele, tá? É importante, minha gente, o que todos nós devemos entender é que o sol, ele tem efeito cumulativo, tá? É um efeito cumulativo sobre a pele, ou seja, ele causa um dano hoje, como um bronzeamento, né? E depois esse efeito some e parece que a pele ela se recompôs. E aquele dano foi jogado fora, mas não é isso que ocorre. Superficialmente, o dano ele desaparece, mas em uma camada invisível ao nosso olho, certo? Aos nossos olhos, o dano ele fica marcado. Então, com exposições ao sol seguidamente durante anos, esses danos eles vão aumentando e aí vai provocar o quê? Um envelhecimento precoce da pele, até mesmo um câncer de pele. Portanto, a exposição do sol que seu filho é submetido hoje poderá contribuir daqui a uns anos para que venha a ter algum problema de pele simples ou até mesmo grave. Como alternativa ao sol, ou seja, para fugir do sol, existem dietas e suplementos que são capazes de manter os níveis adequados de vitamina D no organismo, tá? Porém, isso somente será recomendado pelo médico, após os exames que venham aí detectar se a pessoa está ou não com deficiência dessa vitamina D, certo? Então, gente, finalizo aqui esse vídeo. Caso de dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo através do meu Facebook. Eu vou deixar o link embaixo no comentário do vídeo. Vocês podem acessar, me adicionar para maiores informações via inbox, certo? Ou até mesmo para dar sugestões de assuntos que eu possa abordar aqui no canal. E quem quiser entrar em contato através do meu e-mail, o mesmo é anacarla.araújo2803@gmail.com.